Uma doença que parecia coisa do passado volta a preocupar as autoridades. O sarampo está reaparecendo em alguns estados brasileiros e acendendo um alerta importante para a saúde. Nos primeiros 3 meses de 2025, foram registrados 3 casos. Um por mês, né? Se a gente for pensar assim, 2 no Rio de Janeiro e 1 esta semana no Distrito Federal. Febre alta, manchas vermelhas pelo corpo e complicações graves. Tudo isso pode ser evitado com uma simples atitude, a vacinação. Mas por que os casos estão voltando? Nós convidamos aqui a pediatra Caroline Santos. Boa tarde, que vai aqui conversar com a gente. Seja muito bem-vinda ao você, Caroline. Obrigada, e que vai esclarecer para a gente, né, Caroline, algumas particularidades dessa doença, porque é uma doença, a Caroline estava aqui me contando nos bastidores, né, que ela, por exemplo, ainda não tinha, né, não atendeu ainda, né, uma criança com sarampo, mas que é preocupante esses casos aí, né, 1 por mês. São muitos, né. Até que a gente estava conversando sobre isso, falando que eu não atendi, mas assim, meus professores, né, meus pais vivenciaram isso também, porque o sarampo estava erradicado no nosso país, né. Em 2016, ele ganhou um certificado de erradicação da doença. Então, eu nunca tinha visto um caso de sarampo, eu ainda não vi. Espero não ver, né. Espero que você não veja. E aí, infelizmente, né, com a pandemia do Covid-19, a gente perdeu esse certificado em 2019. E assim, após muitas campanhas sobre vacinação, muitas orientações, e a gente conquistou de novo em novembro, né, do ano passado, o certificado de erradicação da doença. Então, e agora surge um alerta. Você acha que é possível, com esses casos aí, a gente corre o risco de perder esse certificado? Com certeza, porque a gente está em março e já tem 3 casos, né, confirmados. Então, assim, é um alerta para a gente entender sobre a doença, relembrar sobre a doença, da importância da vacinação. Exatamente, você falou tudo. A gente precisa entender a importância da vacinação. Como é que é essa vacina, né? Você, por exemplo, como pediatra no seu consultório, qual a idade correta? São uma dose, são 2 doses? Como é que funciona esse processo? Sim, então, para as crianças, a gente começa, a primeira dose é com 12 meses, que é 1 ano de idade. Então, com 12 meses, a criança faz a vacina da tríplice viral. Essa vacina, ela é disponibilizada gratuitamente pelo SUS. Então, a criança faz com 12 meses e depois ela faz a segunda dose com 15 meses. Então, ela tem 2 doses. Para você conseguir proteção contra o sarampo, você precisa dessas 2 doses. Então, a vacina a tríplice viral, ela protege não só contra o sarampo, mas também contra rubéola e cachumba. Então, assim, na criança é assim. Agora, para os adultos tem particularidades diferentes, né? Por exemplo, no adulto, se ele for menor que 30 anos, ele precisa ter essas 2 doses. Já no maior de 30 anos, até 59 anos, 1 dose já basta. Então, essa é a vacinação. E assim, disponível, os municípios, eles se preocupam com a disponibilização dessa vacina, de fácil acesso. Então, assim, a gente tem que falar da importância da vacinação, porque é muito sério. Exatamente. E o sarampo é contagioso, né? Então, Sim. assim, realmente é uma doença que, você até falou, se uma pessoa tiver com sarampo em um ambiente, 90% das pessoas vão ser contaminadas. É uma doença altamente contagiosa. 90% das pessoas que têm contato próximo, contatos domiciliares, contatos prolongados, vão ter essa doença, né? Então, pelo menos 10 a 12 pessoas vão se contaminar se elas não forem vacinadas, porque a vacina, ela protege, se eu tiver as doses completas, até 97% de proteção, então é fantástico. E no caso, por exemplo, quais são os sintomas, Carolina? Até para quem está em casa, né, e entendendo um pouquinho mais, porque como a gente estava conversando antes, essa é uma doença que parecia coisa do passado, né? Gente, eu sou coisa do passado também, porque eu lembro do sarampo. Oh, meu Deus do céu. Mas assim, realmente, a minha filha, por exemplo, que já está com 27 anos, não sabe. Então, a gente precisa realmente relembrar as pessoas. Sim. Né? Então, assim, é importante saber que o sarampo, ele começa com sintomas gripais. A criança, ela pode manifestar, o adulto também. Somente coriza, nariz escorrendo, os olhos avermelhados, fotofobia, que é a dificuldade de enxergar na luz. Sintomas de conjuntivite mesmo.
Gente, tosse. olha isso é interessante. Desculpa te cortar, mas conjuntivite, eu nunca imaginei isso. Olha que eu já conheci o sarampo. É um dos primeiros sintomas? Sim, pode aparecer, pode começar mesmo, porque é muito fácil contaminação pela mucosa. A gente coça o olho. E como que o contágio? É por aerosóis. Então, se a pessoa falar, tossir, espirrar, o ambiente fica contaminado por até 2 horas. Entendi. Então, assim, é muito fácil de contaminar. E aí, são sintomas gripais, a criança pode ter tosse, dor de garganta e as lesões de pele, que a gente chama de exantema. Ela é uma doença exantemática. Febre alta, acima de 38,5. Então, esses são a doença, a gente chama de fase prodrômica, que começa com esses sintomas, que é febre, dor no corpo, coriza, tosse, e depois de em torno de 3 a 4 dias que começam a aparecer as manchas no corpo, que são as manchinhas vermelhas. E essas manchas vão sempre, não tem como a pessoa ter sarampo e não ter as manchas? Essas manchas, elas acontecem porque é a fase mesmo, ele passa por 3 fases, a gente chama de fase prodrômica, fase exantemática, que é o próprio nome disso, porque as manchas avermelhadas, e depois a fase de convalescência, quando está começando a ter uma melhora, e aí a pele pode descamar. Nossa, então assim, é bastante interessante. O pessoal aqui de casa, ó, tá perguntando aqui. Vamos começar aqui com as nossas amigas. Obrigada pela participação aí, gente. Manda pergunta, né? Pelo nosso WhatsApp aqui, 99897.000. Vamos entender direitinho essa doença, né? Porque a gente não perca esse certificado de erradicação. Não vamos perder, né, Caroline? Não pode. Ó, Poliana, quando era criança, Poliana é lá do bairro da Mansões Aeroporto. Quando era criança, mesmo tendo tomado a vacina, tive sarampo. Isso pode acontecer? Pode, igual a gente tinha conversado, Poliana. Essa vacina, quando a gente tem as 2 doses, ela confere 97% de proteção. Mas uma dose confere 93%. Então, ela reduz o risco de complicações, reduz o risco de contágio, mas ainda tem 3% da pessoa poder adoecer, né? Mas aí essa doença vem um pouco mais leve? Sim, geralmente isso acontece, sintomas mais brandos, é até mais difícil de fazer diagnóstico, né? Então, a gente não faz apenas o diagnóstico clínico, né? Praticamente o diagnóstico é clínico, pelos sintomas, pela histórico de viagens para locais que estão passando por surtos, mas também tem como fazer a confirmação por exames laboratoriais. Sim. A Paula do Luizotti, o sarampo pode causar surdez? Então, o sarampo, ele pode causar várias complicações, dentre pneumonia, a gente chama de laringotraqueobronquite, otites, e aí com as complicações da otite pode sim causar surdez, cegueira, meningoencefalites, alterações mesmo, inflamações do sistema nervoso central. São doenças graves, pode causar uma doença degenerativa cerebral, então assim, é algo assim muito triste, é perigoso tem como mesmo. A gente prevenir, então a gente deve sim prevenir. E no caso, por exemplo, você falou que até meningite, né? Então o sarampo pode matar. Se a pessoa não cuidar, se não estiver vacinada, realmente pode sim, tem uma complicação que é a pancefalite esclerosante, que ela pode assim ocorrer até semanas, meses depois da infecção por sarampo e levar até a óbito. É uma doença degenerativa, então a gente perde capacidade neurológica e pode deixar sequelas, né? No caso, por exemplo, a gente viu ali que os sintomas, né, são febre, como você falou, conjuntivite. E no caso do tratamento do sarampo, a gente tem ouvido muito falar de hidratação em todas as doenças, né, hoje em dia. O sarampo também requer, né, eu acho que tudo, né, requer esse primeiro passo, né, a pessoa desidratada, acho que tudo vai piorando mais rápido. Sim, ele pode causar diarreia também, dor abdominal, então assim, qualquer infecção viral, ou outras infecções também, a gente fica debilitado, diminui o apetite na criança, a criança não quer beber água, não quer mamar. Então assim, o risco de desidratação na infância é muito sério e pode levar a óbito, né? A criança pode evoluir para um choque, a gente chama de choque hipovolêmico, e evoluir para óbito. Então a gente precisa mesmo hidratar bastante para essa criança ter uma recuperação mais rápida. Por quê? Infecções por vírus, nós não temos ainda, no sarampo, medicações específicas antivirais. Então a gente maneja sintomas, hidrata a criança, se tiver com febre a gente usa antitérmico, se tiver com outros sintomas, dor, a gente pode medicar, mas assim, para tratar, cura não, é só mesmo o organismo, o sistema imunológico combatendo aquela doença,
E a gente tem a opção para crianças e adolescentes a vitamina A. No primeiro e no segundo dia. Ela ajuda também essa recuperação. Então, daqui a pouco a gente vai voltar aqui com a Caroline e ela vai explicar pra gente essa questão da vitamina A, Sim. porque eu acho muito importante, né, todos nós sabermos disso, para que estejamos aí preparados para que não venha esse sarampo, né? Para Minas Gerais ainda não veio, né, ainda gente? Não. Daqui a pouquinho a gente volta. Okay. Obrigada aqui. Olha, tá comigo aqui a queridíssima pediatra, a doutora Caroline Santos. Obrigada mais uma vez por estar aqui com a gente. Eu que agradeço a oportunidade. Tantas pessoas perguntando, né? Porque eu acho que assim, como a gente não ouvia falar muito, né, do sarampo, né? Não conhece, isso mesmo, não conhece, né? Então, muita gente aí curiosa. E aí, nós temos a pergunta aqui, ó, da nossa amiga lá do Morumbi, a Rosângela. Ela quer saber, quem nunca teve sarampo pode ter? Sim, por isso a gente tem a prevenção com vacinas, né? Então, a gente precisa vacinar porque qualquer pessoa pode se contaminar. Uhum. Eu mandei algumas fotinhas pra gente mostrar como que são as lesões de pele. Esse é o exantema, a gente chama de exantema morbiliforme. Então, tem áreas vermelhinhas entremeadas com áreas sãs, né, de pele. Então, assim... É intercalado, né? Não é aquela que fica todo vermelho, né? E a gente tem que... Por isso que precisa ter uma avaliação médica, porque tem outras doenças que também fazem um exantema assim. Sim, eu tô vendo ali a mão, coça muito? Pode sim, pode ter prurido sim. Porque a gente já viu ali, né, logo assim, ai nossa, e aí a coceira é terrível, né? Sim. E não pode coçar. Ou, enfim, se conseguir, porque é difícil. É porque quando a gente coça, a nossa pele é repleta de bactérias mesmo, que moram na nossa pele. Então a gente pode fazer uma infecção secundária ali, uma infecção por bactéria. E nós vamos ter então uma infecção pelo vírus e por bactéria. E, Caroline, se a gente, por exemplo, né, uma pessoa tá com sarampo dentro de casa e ali moram mais 2, 3 pessoas, enfim, Sim. né, que é o que a gente tem geralmente, né, numa casa de uma família. O que as outras pessoas têm que fazer? Então, quando a gente tem um caso suspeito ou confirmado, pode-se fazer um bloqueio vacinal. O bloqueio vacinal é justamente a gente fazer a vacina naquelas pessoas da casa. Então, eu vou olhar o cartão vacinal da pessoa se ela tem as 2 doses. Então, a gente vai vacinar e dependendo da idade também. Eu vou fazer uma dose extra dessa vacina. Então, até se for bebês, acima de 6 meses, eu posso fazer esse bloqueio. E no adulto, até 30 anos, eu tenho que fazer essa vacina. E o adulto até 30, 2 doses. E o de até 59 anos, 1 dose. Sim, então... E tem muitas pessoas que não são vacinadas, mesmo assim, os vacina adultos, de bloqueio, né? Vacina de bloqueio. Tá. A Irene, do bairro Santa Rosa, o sarampo pode infectar a pessoa mais de uma vez, né? Que na verdade, quer saber se quem teve já pode ter novamente. Não, né? não. Uma vez que você teve a doença, você tem imunidade para que não tenha mais. Funciona como se fosse vacina. Então, você tem essa imunidade adquirida por ter tido a doença. Eleusa do Finote, o sarampo pode ser confundido com outra doença? Sim, tem várias doenças, a gente pode confundir, que fazem esse exantema, faz febre, por exemplo, a dengue que faz um exantema, febre, dor no corpo, a própria rubéola, várias outras doenças. Outras doenças exantemáticas da infância também, que a gente fala que é a roséola, então são muitas doenças que podem confundir, outros vírus podem confundir, então faz necessário colher uma história, entender quando começou, quais são os sintomas e aí, se necessário, a gente faz a confirmação com exames laboratoriais. Tô gostando de ver, né, o pessoal participando, isso mesmo, gente, participa, faz a pergunta, porque a doutora está aqui, né, maravilhosa, por sinal, está aqui para ajudar a gente, né, a ter conhecimento, né, a se proteger. E interessante essa pergunta da Sueli, veio pelo YouTube, não pode ficar no sol com sarampo? Não, assim, não tem essa contraindicação, não. É porque a pele fica mais sensível mesmo. Então, assim, aquela exposição solar pode deixar a pele mais sensível, irritar, mas não tem nada assim, não tem problema não tomar sol. Você falou que o sarampo tem um ciclo, né? Que você vai tomar um remedinho ali para não ter dor, a febre. E geralmente, quanto tempo que é o normal, né, da doença quando ela está de evolução? A gente tinha falado que para aparecer os primeiros sintomas, geralmente em torno de 10 dias pode durar. E aí, depois desses 10 dias, ainda pode ter 4 dias de exantema, depois de escamação. Então, pode durar até 3 semanas.
Então, assim, depende do organismo, depende da idade. Quanto mais bebê, quanto menor a criança, ela ainda não tem o sistema imunológico formado, então é bem mais perigoso em crianças menores de 5 anos. Então, depende da idade e da questão vacinal. Caroline, muito obrigada. Nossa, olha... Eu que agradeço pela oportunidade. Muito feliz de ter você aqui, Obrigada. né? Porque assim a gente precisa ter essas informações e assim volte sempre, né? A casa aqui com certeza a Mônica, né, vai voltar aí na segunda-feira, porque a gente gosta, né, de que a gente realmente possa informar as pessoas as nossas... merecem, né, informação. Exatamente. Obrigada, viu?